A pressão alta atinge cerca de 30% da população brasileira e até 10% das mulheres grávidas. Abril é o mês de prevenção e combate à hipertensão e diversas campanhas estão sendo realizadas para alertar as pessoas sobre os riscos e os sintomas dessa terrível doença. Sobre esse assunto eu converso agora com a ginecologista obstetra da Unifesp, doutora Ana Lúcia Beltrame. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band News. Obrigada pelo convite. Há um alerta importante para a população em geral, mas para as mulheres grávidas de forma específica. Afinal de contas, se trata de algo que muitas mulheres não sabem nem que tem, né, doutora? Exatamente. E a hipertensão na gravidez é a principal causa de mortalidade materna no Brasil e no mundo, visto então a gravidade que ela pode chegar. E a hipertensão da grávida, ela pode ser uma grávida que ela não tinha uma pressão alta antes. Então, quem não tinha, por exemplo, nunca soube que tinha pressão alta, necessariamente pode ser ocasionada durante a gravidez? Pela gravidez. Então, existe uma doença chamada pré-eclâmpsia, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, que ela se caracteriza por se apresentar na segunda metade da gravidez, ou seja, após a 20ª semana de gravidez, e acometendo as grávidas, podendo levar a trabalho de parto prematuro, podendo levar a insuficiência placentária e daí restrição do crescimento do bebê dentro do útero e a complicações maternas graves, como por exemplo a eclâmpsia, né? Que é a convulsão que pode ocasionar até problemas cerebrais, problemas renais, problemas no fígado daquela gestante. Pressão alta não dá normalmente sintomas específicos, né? A pessoa que tem pressão alta às vezes tem dor de cabeça e tal. Como é que funciona isso na grávida? Então, o principal sintoma que a gente pede para elas ficarem alertas, principalmente a partir da 20ª semana de gravidez, é a questão do inchaço. Então, a pré-eclâmpsia, que é essa específica da gravidez, ela é caracterizada pelo aumento dessa quantidade de líquido, né? Pelo extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Então, se ela estiver inchada, é importante que ela meça a pressão. Claro que é importante que todas as gestantes façam o pré-natal, né? O pré-natal, ele serve para isso, justamente para a gente pegar precocemente ou então fazer uma prevenção de doenças que possam acometer esse binômio mãe-feto durante a gravidez. Mas o inchaço é um sinal de alerta para gestantes que da segunda metade da gravidez em diante, que pode estar relacionado aí à hipertensão. Mas inchaço é alguma parte específica do corpo? Normalmente as grávidas elas ficam inchadas mais nos pés, né? Justamente porque assim o volume do abdômen ele aumenta e você tem uma dificuldade do retorno das veias ali para o coração. Mas isso já é natural, Isso, né? É natural. Quando esse inchaço ele começa a ficar nas mãos, no rosto, quando ela acorda inchada, esse é um sinal de alerta, né? Existem outros sinais de alerta que são sinais de alerta de gravidade da pré-eclâmpsia. Por exemplo, aquela mulher que tem a pressão alta na gravidez, ela começa a sentir dor de cabeça, se ela começar a sentir alterações visuais, como ver pontinhos brilhantes, dor de estômago, são sinais de agravamento da pressão também. Agora, é importante que todas as gestantes, elas façam o pré-natal, porque um pré-natal bem feito, muitas vezes ele faz um diagnóstico precoce e evita, né, porque a gente pode usar remédio para controlar a hipertensão na gravidez, evita partos prematuros e complicações inerentes dessa pressão alta durante a gestação. Agora, doutora, a senhora disse que não necessariamente tem a ver com a pressão alta que a pessoa, o paciente, tem no dia a dia. Uma mulher, por exemplo, nunca teve pressão alta na vida, pode ter esse tipo de problema na gravidez. O que gera isso? São hábitos alimentares ou falta de exercício físico? É uma situação genética? A mãe, a avó teve? Como é que funciona para gerar esse problema? Existem alguns fatores de risco que podem aumentar a chance dessa paciente ter pré-eclâmpsia durante a gravidez. Obesidade é uma delas, sedentarismo, se ela não fazer atividade física. As negras, elas acabam desenvolvendo mais frequentemente pré-eclâmpsia na gravidez do que as mulheres que não são negras. Tem a questão familiar. A gente sabe que assim, o histórico familiar de pacientes com pré-eclâmpsia normalmente tem uma pessoa mãe ou então a irmã que já tiveram a doença. Agora, não dá para acreditar só na história, né? A história a gente vai ficar um pouco mais atenta para aquela paciente, porque existem pacientes que não têm histórico nenhum e nenhum fator de risco identificado, né, na anamnese, na história clínica, e que vão desenvolver. Atualmente, foi desenvolvido um programa de cálculo de risco na Inglaterra, numa instituição que chama Fetal Medicine Foundation, que ela proporciona o cálculo de risco para hipertensão durante a gravidez. Então, como que é feito esse cálculo de risco? No primeiro ultrassom morfológico do bebê, que é aquele ultrassom que todos os pais ficam preocupados, que a gente vai ver se tem algum risco para alteração cromossômica, dentre elas, né, a síndrome de Down. Você ouviu o coração pela primeira vez, é muito
de emoção. Exatamente. Não, mas esse é do primeiro trimestre, é do 11 semanas. Entendi. É aquele que você vai fazer o rastreamento para alteração cromossômica. Nesse mesmo ultrassom, a gente consegue avaliar o fluxo sanguíneo das artérias uterinas e uma série de outros parâmetros que, associados a uma proteína que a gente dosa no sangue chamado PLGF, consegue classificar, estratificar as mulheres como alto risco ou baixo risco para desenvolver a pré-eclâmpsia. E a boa notícia é que aquelas pacientes que a gente acredita que tem um alto risco, através desse programa, ou se não tem o programa, porque nem todas as instituições têm o programa, e uma história clínica muito forte e muito sugestiva de que ela possa ter um aumento de risco de desenvolver a pré-eclâmpsia durante a gravidez, o uso do ácido acetil salicílico numa dose determinada faz com que essas mulheres diminuam o risco de desenvolver hipertensão abaixo de 34 semanas, o que é um grande ganho em relação à gravidez. Pois é, isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Como é feito esse tratamento? É identificado o problema, verificado aí no pré-natal, que a mulher está com essa doença? Pode chamar de doença? É uma doença, sim. Doença. Como é que funciona, né? Qual é o tipo de procedimento, a possibilidade de abreviar a gravidez, enfim, qual é o procedimento normal? Quando a gente identifica que uma paciente tem pré-eclâmpsia na gravidez, ela já é considerada uma gravidez de risco. Então, as consultas pré-natais, elas são mais frequentes justamente para essa mãe ela ser monitorada. Existem alguns antihipertensivos que podem sim ser utilizados durante a gravidez, então a gente pode fazer uso, além da restrição de sal na dieta. A alimentação muda. Também, a restrição de sal da dieta, tirar essa mulher da atividade do trabalho, né, porque ela tem que ficar mais em repouso, e dependendo da gravidade dessa hipertensão, porque pode ser desde uma hipertensão leve até uma hipertensão grave, daí a gente tem realmente que interromper a gravidez, pelo risco dela desenvolver, por exemplo, uma eclâmpsia, né, que a coisa mais grave, ou então de uma situação chamada HELP síndrome, que é uma complicação da pré-eclâmpsia, que cursa com hemólise, que é a destruição das células sanguíneas, problemas do fígado, problemas renais, problemas no sangue. Então, quando a gente identifica essa paciente como sendo uma pré-eclâmpsia grave, muitas vezes a gente tem que internar essa mulher, fazer um controle bem de perto, avaliar a placenta, porque a placenta ela é um órgão que tem muitos vasos sanguíneos e muitas vezes essa hipertensão ela vai deteriorar esses vasos sanguíneos e provocar uma restrição de crescimento, uma complicação, uma diminuição de líquido, e às vezes a gente tem que interromper a gravidez precocemente. Bom, mas tudo começa com um bom pré-natal, né? Exatamente. Fazer o exame antes para saber exatamente qual que é o problema, qual que é o risco, enfim, que situação que está. Então fico alerta para você que está aí esperando o bebê. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Band News. Obrigada a você, foi um prazer.